Notícias do momento. Aqui você fica bem informado. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação na terceira vara empresarial da comarca da capital para obrigar o aplicativo de transporte Uber a exigir que todos os usuários insiram o número do CPF para efetuar o pagamento de uma viagem. Atualmente, exige-se apenas os dados do cartão de crédito. A ação é da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte, sob a alegação de coibir fraudes com o pagamento de corridas pagas por cartão de crédito. Segundo o Ministério Público, a medida é necessária diante do grande número de casos de portadores de cartão de crédito que vêm sendo lesados por meio de cobranças injustificadas geradas pela utilização desse aplicativo. Se a Justiça acatar a ação, o descumprimento da decisão pode acarretar em uma multa de R$10 mil. Além disso, a Uber pode ser condenada a reparar os danos materiais e morais causados aos consumidores, no valor de R$500 mil, corrigido e acrescido de juros, a contar da citação. O Ministério Público do Rio de Janeiro argumenta na petição que a empresa não apresenta segurança no pagamento das corridas feitas, uma vez que permite o cadastramento e vinculação de cartão de crédito de terceiros para uso do aplicativo, sem que haja conhecimento e autorização da pessoa que teve o cartão cadastrado. De acordo com o Ministério Público, a prática viola o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Abre aspas. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Fecha aspas. Diz a norma. O Ministério Público do Rio de Janeiro propôs à Uber um termo de ajustamento de conduta para que ela se comprometesse a incluir o número do CPF do titular do cartão, mas a empresa não aceitou a proposta. A Uber alegou que a legalidade de sua conduta e inexistência de previsão legal para a exigência de dados, além daqueles já exigidos dos usuários, e a inexistência de desrespeito a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos a ensejar a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, pediu ontem à Procuradoria-Geral da República que tome providências sobre o caso envolvendo o ministro Ricardo Lewandowski e um advogado durante um voo entre São Paulo e Brasília. Em um comunicado enviado à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, Toffoli ainda informou que fez o mesmo pedido ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. No texto do ofício, o presidente cita ofensas dirigidas ao Supremo. O caso envolveu o advogado Cristiano Caiado de Ascioli, de 39 anos. Na manhã de ontem, conforme vídeo divulgado na internet, Ascioli estava sentado próximo ao ministro, sentado na primeira fila do avião, e chama por Lewandowski, que mexia no celular na mesma fileira, e diz, abre aspas, ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando vejo vocês, fecha aspas. Incomodado, o ministro pergunta ao passageiro, abre aspas, vem cá, você quer ser preso? Fecha aspas. Em seguida, Lewandowski manda chamar a Polícia Federal. O advogado retruca, abre aspas, eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então, fecha aspas. Um agente da Polícia Federal chegou a ir até a aeronave, mas após o advogado se comprometer a manter a calma, o voo seguiu o seu curso. Ao pousar em Brasília, entretanto, o advogado foi abordado por policiais federais próximo à esteira de bagagens
e encaminhado a prestar depoimento. As informações são da Agência Brasil. O Ministério Público de São Paulo instaurou, ontem à tarde, inquérito civil para apurar a ocorrência e os responsáveis pelos maus tratos que resultaram na morte de um cachorro dentro de uma unidade da rede Carrefour, situada em Osasco, São Paulo. Segundo ativistas, o animal morreu após ser envenenado e espancado por um segurança da loja, na última quinta-feira. A Polícia Civil apura o caso. O segurança suspeito de cometer o crime foi intimado nesta terça-feira. O inquérito foi instaurado pelo promotor de justiça Marco Antônio, da Promotoria de Osasco, e, segundo o MP, teve início após o recebimento de diversas representações e ampla divulgação do fato, tanto pelos veículos de comunicação quanto por redes sociais. No texto, a promotoria considera, entre outros aspectos, que, segundo a lei, é dever do Estado proteger todos os animais. De acordo com a Constituição, pessoas físicas ou jurídicas que adotam condutas consideradas lesivas ao meio ambiente devem sofrer sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Segundo ativistas, o cachorro, conhecido como Manchinha, morreu após ser envenenado e espancado por um funcionário de uma loja da rede do supermercado Carrefour em Osasco. Fotos do animal ferido e a denúncia das agressões foram divulgadas no Facebook. Uma das postagens teve quase 20.000 compartilhamentos. Em nota, o Carrefour afirmou que o animal circulava pela unidade há alguns dias e que o centro de zoonoses foi acionado diversas vezes para que o cachorro fosse retirado do local, mas o chamado só foi atendido na última sexta-feira. Em nota, a rede afirma que o funcionário envolvido foi previamente afastado. O texto, entretanto, alega que o animal perdeu os sentidos após a abordagem de profissionais do CCZ. A Prefeitura de Osasco confirmou que recolheu o animal ferido e sangrando, com escoriações múltiplas. No entanto, a nota enviada pela assessoria de imprensa não cita o desmaio durante o uso do enforcador. Conforme informações do portal G1, esta versão é contestada por Rafael Leal, que diz que o animal não foi retirado da loja por profissionais do CCZ. Ele foi socorrido por quem passava pelo local e viu o cachorro ferido. Abre aspas, o cachorro foi resgatado com vida, todo ensanguentado por uma pessoa que estava perto e socorreu. Ele foi levado para uma clínica veterinária particular, mas morreu em atendimento, fecha aspas, disse o internauta, com informações do portal de notícias G1. O presidente eleito Jair Bolsonaro sugeriu que poderá demitir o futuro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, se houver denúncia robusta contra ele. Abre aspas, olha só, havendo qualquer comprovação, obviamente, ou uma denúncia robusta contra quem quer que seja do meu governo que esteja ao alcance da minha caneta BIC, ela será usada, fecha aspas, afirmou Bolsonaro. A declaração é uma resposta a questionamento feito sobre uma fala de seu vice, o general da reserva Milton Mourão. Em Belo Horizonte, Mourão disse que Onyx teria de deixar o governo se for provado que ele cometeu ato ilícito. O futuro chefe da Casa Civil se tornou alvo de uma investigação aberta no Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República, na última terça-feira, por suspeita de Caixa 2. Ele foi apontado em acordos de delação da JBS como beneficiário de 2 repasses não declarados como doações de campanha, um deles de R$100 mil em 2014 e outro também de R$100 mil em 2012. Onyx já admitiu em entrevista ter recebido R$100 mil da JBS em 2014 e pediu desculpas. Ele, contudo, nega a segunda acusação revelada pelo jornal Folha de São Paulo em novembro. Com informações do site Notícias ao Minuto.
O Conselho Nacional de Justiça deve regulamentar um novo auxílio moradia para juízes específicos e demais servidores jurídicos. O órgão pretende votar ainda neste mês a proposta que visa dar o benefício para magistrados que não possuem imóvel fixo nas cidades para as quais foram transferidos. O Conselho defende que juízes que não possuem residência nos logradouros em que precisam atuar serão prejudicados com o fim do auxílio moradia, já que passarão a arcar com aluguéis ao contribuir com a sociedade. No dia 26 de novembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou o fim do benefício para todos os servidores jurídicos. A ação foi negociada para que o presidente Michel Temer sancionasse o reajuste salarial de 16,38% dos ministros do Supremo. Caso os gestores não cumpram com a determinação, podem ser julgados por improbidade. Como os salários dos ministros são considerados o teto do funcionalismo público, um aumento significa um efeito cascata que, segundo analíticos, pode inflacionar em mais de R$ 1 bilhão o orçamento do Estado. Diante de protestos, o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a ceder e determinou o fim do benefício. Na proposta do Conselho Nacional de Justiça, juízes e membros do Ministério Público que apresentarem o comprovante de pagamento de aluguel receberão um adicional nos seus honorários. A proposta do Conselho vai ao encontro do pensamento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Na última sexta-feira, ela recorreu da decisão de Luiz Fux, com o entendimento de que o fim do benefício deveria atingir apenas magistrados e não todo o sistema judiciário. Segundo a procuradora, a ação restringe-se ao pagamento ou não do benefício em causa para os juízes, nos termos da legislação que rege a magistratura judicial brasileira, limitando-se o julgado àquelas carreiras. Ao recorrer da decisão de Fux, Raquel Dodge argumenta que o ministro extrapolou limites ao ampliar o fim do auxílio moradia para todas as carreiras jurídicas. Segundo a procuradora, o ideal seria que o tema passasse por, no mínimo, uma discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal. As informações são do portal IG. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Participe com seus comentários. Dê seu like e ajude o canal. Inscreva-se e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos.